Semana passada nós começamos e hoje nós vamos complementar um pouquinho a nossa vida de santidade. A palavra que eu tinha dito que eu não queria trazer é a de hoje. Até o Senhor me explicar como é que ela funciona. Vamos ler um texto que já vai ser confuso. Um versículo só. Tiago 2, 24. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Isso aqui parece o contrário de tudo que a gente crê. Nós somos salvos pela fé e não por obras. Mas tem esse versículo na Bíblia aqui. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. Nós temos que entender o que ele quer dizer. E para entender, a gente vai lembrar de algumas coisas que a gente já sabe, mas tem que estar fresco na memória. Primeiro, vamos abrir Tito 2, 11 e 12. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, nós sabemos que é tudo pela graça, tudo pela fé, e que ela foi manifestada salvadora, a graça que nos salva. E ela nos instrui, depois de nos salvar, a nos fazer viver uma vida de renúncia. Renúncia da impiedade, que é a desobediência, da nossa essência impiedosa, rebelde. É para renunciar aos desejos mundanos e a viver de maneira que agrada a Deus, sensata, justa e piedosa. Então, nós sabemos que isso aqui ele está falando para a gente não entrar em julgo desigual da carne com o espírito. Para a gente estar sempre no espírito e não dividir o nosso coração. Porque não é só com os incrédulos que nós entramos em julgo desigual, é com a nossa carne. A gente entristece o espírito quando fazemos isso. Então, é um processo, quando a gente recebe alguma tentação, o convite do mundo, do diabo e até da carne, a gente cede. A gente está voltando para o mundo. A gente volta para o que Deus nos libertou. Isso é julgo desigual para Ele. E é um movimento proativo da nossa parte. Nós fazemos isso, nós queremos fazer isso. Nós gostamos daquilo que nós temos, que o mundo oferece, e nós escolhemos rejeitar nesse momento o reino de Deus e voltar para as coisas do mundo, qualquer coisa que seja, pessoa, objeto, qualquer um. E aí essa não é uma posição passiva. Não, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu amo mais o Senhor do que tudo, mas eu tenho um monte de coisa para cuidar, Ele me deu, eu vou cuidar bem feito. Ótimo, tem que fazer isso. Mas aí no meio do processo existe a contaminação, pode acontecer, e é bem fácil, e provavelmente acontece, em que nós desequilibramos, deixamos de ser só mordomos e passamos a ser idólatras. Uma vez eu confrontei uma pessoa, eu falei para ela, você vai quebrar todas essas suas imagens de Maria que você tem aqui na sua casa? Deus pode te curar, mas você tem que voltar para Ele, porque é muito fácil você mostrar o seu amor por meio de Maria. Isso pode ser legítimo, mas é muito fácil você colocar Maria acima de Jesus. Isso se transforma em ídolo. E é aí que está o problema, que a gente corre em todas as coisas. Tudo nos é lícito, mas a partir do momento em que nós colocamos aquilo acima do reino, quando a nossa carne assume a frente e toma o controle da nossa vida em cima daquilo que não é o Senhor, nós voltamos para o julgo desigual. E esse é um movimento ativo que nós fazemos, não é passivo. Nós não somos levados, nós escolhemos andar nessa direção. E é esse o problema. Então nós precisamos saber que a graça nos instrui a evitar todo tipo de movimento carnal que a gente possa ter. E se alguma coisa do mundo externa ou espiritual do mal nos leve a esse movimento, nós temos que evitar isso.
evita. Se o jogo de futebol, como eu vi essa semana, não tem problema a gente gostar e jogar uma bolinha. Não tem problema. Mas você vai jogar e vai pensar mal de alguém? Vai vir palavrão na sua mente? Aí não convém mais. Está entrando na carne. Para que entrar na carne? Se a carne vai ser ativada por meio dessa atividade, não participe. Pode ser que não seja nem jogando, seja vendo o jogo na TV. Sua carne está sendo ativada? Não deixe seus olhos verem. Não se contamine. É isso que Deus quer. Não tragam dentro de vocês o Egito, que eu já libertei. E nós fazemos essa troca. Nós vemos também, nós sabemos que a gente precisa ser separado disso tudo. É separado, ou santo. E a gente só consegue nos santificar pelo poder da graça. Não é a gente que vai escolher, a gente gosta e a gente quer. Aí a graça vem, nos instrui a separarmos e nos capacita a fazer esse movimento. Então tem que ser tudo pela graça. Por isso nós recebemos a graça, para isso. E nós não podemos receber a graça em vão. E rejeitar esse processo e achar que ela é só a graça salvadora e não santificadora também, que nos separa. Porque a graça não é só salvadora, ela é um poder que nos capacita duas coisas, né? A primeira, a nos separarmos, ou sermos santos, separados. Segunda, a nos fazer testemunhar a vida eterna. Nós temos que mostrar para o mundo a vida eterna e não as nossas obras. Não adianta você gerar obra sua que não gera vida. A sua obra não vai passar pelo funil da vida de Jesus. Ela tem que gerar vida. Como nós não conseguimos gerar vida pelas nossas obras, é para a gente parar de fazer obras. Para não ficar perdendo tempo. E eu vi ainda uma bronca do Senhor. Porque se você lembrar lá do barco, quando eles estavam na tempestade, com medo, e Jesus estava dormindo, eles fizeram uma obra. Foi a obra errada. Eles acordaram Jesus. Claro, nós estamos com medo, eu vou correndo aos pés de Jesus, estou num perigo. Senhor, me socorre. O crente faz isso. Eles levaram uma bronca de Jesus. Não é para fazer isso. Isso é medo carnal. É correr atrás de Jesus sem fé. É para ser liberto de um perigo. É egoísta. É egocêntrico. Eu vou morrer. Eu não quero morrer. Senhor, me salva. Isso é humano. Mas parece legítimo. Jesus levanta, acalma o mar, manda o vento cessar e dá um maior esporro nos discípulos. Não era para vocês me acordarem, isso é obra humana da sua carne. Vocês deviam fazer o que eu mandei, que é chegar do outro lado. Cadê a fé? Vocês não têm fé? É para vocês fazerem o que eu fiz, mas vocês não fizeram porque não têm fé. E isso manifesta vida. Mas a gente não faz isso. A gente vai correndo para Jesus. Então nossas obras não prestam. Por isso que elas são chamadas de trapo de imundície. Porque o padrão nosso é esse, é de correr aos pés de Jesus. Coitadinho de nós, Senhor. O Senhor é o super-humano, o Superman, o Filho de Deus. Nós não somos nada, então o Senhor faz, porque a gente não consegue. Enquanto Ele nos deu autoridade, poder, o Espírito, a palavra, a fé, o nome dEle, o reino, para a gente fazer obras maiores do que Ele, que não é essa obra de fazer o mar se acalmar. São obras maiores. E a gente não faz. E aí nós entendemos que o padrão divino é diferente do nosso. Que a gente quer fazer as obras que a gente consegue. E as obras que a gente consegue não chegam nem na sola do pé de Jesus. E Ele mandou a gente fazer obras. Então, quais são as obras? São as obras do padrão de Jesus. Isso que nós vamos entender hoje. A gente não consegue alcançar esse padrão pelo mérito próprio ou pelo bem que a gente possa possuir. Não tem como. Por mais que você tenha recursos, é impossível cumprir esse padrão divino.
para cumprir esse padrão divino, precisa da graça. Então, é um relacionamento gracioso, cheio de graça. É tudo na graça, no poder de Deus, buscando o reino de Deus sem divisão de coração, contando com a graça até para não dividir o coração. Uma hora eu estou no reino, outra hora eu estou no mundo, uma hora eu quero Deus em primeiro lugar, outra hora eu quero outras coisas. Não. Queira o Senhor e o reino, a sua justiça em todas as suas atividades. É só fazer um ajuste fácil de fazer. Queira o Senhor no seu casamento, queira o Senhor no seu trabalho, queira o Senhor no seu carro, queira o Senhor cuidando da sua planta, queira o Senhor, busque conhecer o Senhor o tempo todo, em todas as suas atividades. O que o Senhor vai se revelar para você enquanto você toma banho, enquanto você escova o dente. Busque conhecer o Senhor, Ele percebe esse coração sedento que quer conhecê-lo e Ele olha para essa vida. Não é só isso, a gente vai ver, mas é um primeiro passo. Você precisa não ter o coração dividido e querendo outras coisas. Você usa as outras coisas para cuidar bem das outras coisas, para ser bom mordomo, porque você quer honrar o seu Senhor. Então, em primeiro lugar está o Senhor, em segundo lugar está o que Ele te deu. E aí você busca essa separação total de todas as coisas do mundo, porque Ele espera que nós façamos o que Moisés fez, separar-se, para depois subir e ver a glória dele. O povo de Israel não separou-se, não se santificou e não subiram. Eles foram condenados. Nós corremos esse risco. A única forma de você ter acesso a Deus é por meio da separação. É muito sério isso que eu estou falando. Se separa. Santifique-se de tudo que mexe com a sua carne. Rejeite. Até você ser maduro o suficiente para aquilo não mexer mais com você. Aí você não precisa mais separar-se. Você vai e faz o que Jesus fez. Ele entra no meio da impureza para acabar com a impureza lá dentro. Enquanto você não tem essa maturidade, separe-se. Faça um esforço de separação para você se manter puro, santo e ter acesso à glória de Deus, que é o que Ele quer te dar. Tudo bem, mas não é só crer? Sempre tenho falado, é tudo pela fé. É só ter fé nisso. Não basta ter fé. Lembra da história do carro? Que a pessoa ganhou, ela precisava do carro para sair de diante do vulcão em erupção, e ela não usou o carro. É a graça. Não tinha dinheiro para comprar um carro, ganhou um carro de um conhecido, falou, toma, usa o carro para se salvar. E a pessoa não usou o carro. Ela ganhou um dom, foi de graça, e não usou o carro. O vulcão entrou em erupção, acabou o tempo e morreu. Não foi salvo do vulcão. Faltou um movimento proativo da pessoa. O movimento que a gente tem de buscar as coisas do mundo tem que cessar. Mas o movimento proativo nosso de se mover onde Deus nos põe para nos movermos não pode cessar. É permanente. Busquem em primeiro lugar. Quer dizer, busque o tempo todo, sem cessar. É o mesmo texto, orem sem cessar. É o mesmo texto, vivam pela fé. É o mesmo texto, perseverem no desenvolvimento da sua salvação. É a mesma coisa, falando de formas diferentes. É uma busca em que você é bem-aventurado, porque você tem fome e sede de justiça. São todos textos idênticos, que exigem, convidam, te dão a honra, o privilégio de poder estar participando de uma busca que só os filhos de Deus podem participar. Uma busca pelo reino e a sua justiça, que é o Senhor. É um movimento proativo que a gente tem que fazer o tempo todo, porque se você ceder, a sua carne vai te mover em outra direção, sempre. A vigilância que nós temos que ter é para não deixar isso acontecer. Não desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Medita na palavra o tempo todo, dia e noite. Ensina inculcando-a nas crianças o tempo todo. Ensine a você mesmo o tempo todo, para não se desviar, porque se desviar é a carne que fez você desviar, tornou-se impuro.
Tem que voltar. Arrependa-se e volte. Quanto mais maturidade, menos desvio tem. Quanto mais santidade, sem desviar. Quanto mais separação, sem contaminação, mais o Senhor derrama a sua glória para você. Mais unção, mais cura, mais vida, mais promessas. Tudo bem, mas esse movimento proativo, ele é necessário mesmo? É o nosso texto. Tiago 2,17. Fala assim: assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Mas nós não somos salvos pela fé. Sem obras, a fé é morta. A fé sem obras não salva. Não estamos falando que a fé salva sozinha. A fé não salva sozinha. Eu não estou falando que a obra salva sozinha. A obra não salva sozinha. Mas a obra sem fé não presta para nada. E a fé sem obra também não presta para nada. A fé sem obras é morta. Nós somos salvos, Efésios 2,8. Pela graça, vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ótimo. E aí ele complementa em Tiago 2, falando que nós somos salvos, justificados pelas nossas obras. Parece contraditório. Se você pensar que a sua obra vai te salvar, o texto de Efésios 2 te corrige nisso. Não, você não é salvo pelas suas obras, porque você não pode praticar obras no padrão de Jesus. Porque se você pudesse, você se gloriaria disso. E para que você não se glorie, não são as suas obras que te salvam. Então, se você pensa que é por causa do seu bem, da sua justiça, do seu esforço, que você tenha qualquer tipo de mérito, Efésios 2,8 te derruba. Fala, você não tem mérito, é pela graça mediante a fé, não por obras. Ponto. Mas ele complementa com um tipo de obra diferente, não a sua. Qual é a obra que faz a fé não ser uma obra morta? Essa é a obra que nós temos que descobrir hoje. Foi isso que Deus me incomodou e eu fiquei uns 2 dias meditando e questionando, e eu não queria falar sobre isso até eu entender, e aí eu entendi. Eu busquei e ele se revelou e ele me explicou. A fé viva é uma fé que gera uma obra ativa. A pessoa se move na direção da fé. Essa obra, ela mostra a fé. É uma evidência da fé da pessoa. Não é uma obra qualquer. Fica claro que a fé e a obra se relacionam. É uma junto da outra e não separadas. Então a graça te fornece o desejo de obedecer e a capacidade de obedecer. Quando a graça vem e fala, separe-se, porque eu quero te usar. Você fala, separar do quê? Aí ele te dá a lista para você largar. E aí você começa a separar. Conforme você vai se separando, a graça fala, agora eu vou te usando. Quanto mais separação existe, mais capacidade de servir e testemunhar você tem. Então a graça, ela é um poder que é dado para a gente ter essa pureza e esse testemunho. E nós devemos usar essa graça, ela não vai se manifestar do nada. Ela foi dada como um carro para você usá-la, você tem que usar ela para que ela não seja dada em vão para você. Ela está aí, pode ser que ela está aí parada, não está fazendo nada com ela. Vir para a igreja não é um ato de fé, é mais do que isso, é mais do que vir para a igreja. É uma vida vivida como uma obra viva. Isso se manifesta por meio da obediência à palavra de Deus. Nós não conseguimos obedecer a nenhum versículo da Bíblia de uma forma no padrão divino, no que ele aceita.
Só Jesus consegue. E ele veio para cumprir a lei e os profetas, e ele cumpriu. Nós não conseguimos. Mas ele quer continuar cumprindo a lei e os profetas na habitação dele em nós agora, para que nós possamos cumprir. Agora, a lei é secular. A lei é nossa aqui, desse tempo. A lei, a Bíblia. O profeta foi dado para essa era nossa, em que a gente respira oxigênio. Então, a lei e o profeta tem que ser cumprido por quem está vivo, respirando, pisando no solo, debaixo do céu. Não é para anjos cumprirem, é para nós, seres humanos, enquanto a gente vive a lei e os profetas. Jesus veio e viveu como um ser humano, ele cumpriu a lei e os profetas. Agora ele está no céu, ele não vai cumprir. Ele quer que a gente continue cumprindo. É para nós, que estamos aqui, debaixo do céu. Então, a lei e o profeta tem que ser cumprido ainda. Porque ele não veio para abolir, mas cumprir. Nós não somos corpo dele, então o corpo dele também cumpre a lei e os profetas. Como é que você cumpre? Não é do seu jeito. É do jeito dele. É na graça. Ou no poder dele. Por isso ele fala, orem sem cessar. O que é? Não trabalha mais? Não. Viva pela fé. Se você viver pela fé, você tem um relacionamento, uma conexão, é uma oração, é um ouvido atento a uma voz silenciosa no meio da algazarra do mundo. É um clamor e um louvor que é elevado aos céus, no meio da algazarra do mundo, permanentemente. É um relacionamento permanente, e isso só pode ser vivido pela fé. Então, quando você tem fé, você tem essa conexão. E quanto mais você conhece da palavra e ela entra em você com fé, você crê e vive aquilo. Isso faz parte do seu ser. É o oxigênio que você respira, é a forma que você pensa, é o motivo que você funciona. Você se transforma em alguém que aguarda a salvação chegar, que vai vir até você e passa a ser alguém que busca essa salvação enquanto é um peregrino no mundo. Deixa de parar nas estações de prazer do mundo, buscando o alvo eterno, ao invés de ficar esperando a eternidade chegar enquanto curte o mundo, porque está demorando muito. São essas obras que nós precisamos aprender a fazer. Obras espirituais. Obras que saem da fé. Obras no padrão divino, porque o nosso texto diz que uma pessoa é justificada pelas obras e não apenas pela fé. E pensa no texto anterior de Tiago 2:21, 2 versículos antes do nosso. Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Espera aí, mas não foi a obra dele, está escrito ali no 23, ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Não está escrito que ele fez obras, e isto lhe foi atribuído como justiça. Está escrito que ele creu. Sim, mas a fé sem obras é morta. Foi a fé dele que deu a justificação para ele. Como é que ele conseguiu essa justificação? Depois que ele obedeceu. Não foi pelas obras, no 21. Não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? A fé sozinha não justificou Abraão. Ele foi justificado realmente quando ele obedeceu. No 22, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada por elas. Fé que não é perfeita não salva. A fé que é perfeita é a fé cuja obra aperfeiçoa. Não tem praticado obra, não tem fé perfeita. Sua fé pode estar te enganando. E você não vai entrar no reino dos céus.
Isso é tão grave, mas tão grave, que agora nós vamos quebrar um paradigma que a gente aprendeu. Se você for lá para Apocalipse capítulo 2, tem 7 cartas para 7 igrejas. E eu vou ler os 7 textos, só o começo de cada mensagem, para você ver o que o Senhor valoriza, o que Ele está buscando em nós. Eu vou usar a versão Almeida Corrigida e Fiel, ACF. Apocalipse 2, 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Avança para o versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras. Versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras. Vai para o versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Agora vai para o capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. E a última igreja, versículo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. A primeira coisa que ele fala para as 7 igrejas: eu conheço as tuas obras. Eu não vejo o seu coração, eu vejo as tuas obras. Ele nunca disse: conheço os seus corações. Eu vejo que as suas intenções são boas, apesar das suas obras tortas. Não é isso que ele fala. Eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você faz. Quem fala: eu tenho dificuldade, mas Deus conhece o meu coração. Pode reparar que quem fala isso está vivendo uma vida impura e mundana e está usando Deus e a sua intenção como base para continuar vivendo essa vida. Eu não consigo, mas Deus conhece o meu coração. Não conhece, Ele está olhando a tua obra podre. E Ele conhece a tua obra. Ele não quer saber a nossa intenção, não quer saber o nosso desejo, nem o nosso conhecimento. Ele quer saber a nossa obra. Você está deixando a graça de Deus criar em você uma vida pura? É a primeira obra. Conheço a tua obra, você abandonou a pornografia. Conheço a tua obra, você controla a tua língua. Conheço a tua obra, você tem intenções de expansão do reino e não o teu próprio. Conheço a tua obra no seu coração, você quer obedecer mesmo quando não consegue. Eu conheço a tua obra interna, é a minha graça que faz isso em você, e você permite e participa do processo. Eu conheço a tua obra de renúncia. Eu conheço a tua obra de ir para a cruz. Eu conheço a tua obra de clamar o arrependimento verdadeiro porque peca. Eu conheço a tua obra interna. Mas eu também conheço o teu testemunho externo. Eu conheço quando você se arrepende, você pede perdão com lágrimas. Eu conheço a tua obra quando você não tem dinheiro, mas ainda continua ajudando o pobre. Por fé. Eu conheço as tuas obras. A interna e a externa. Eu vejo que você não recebe a graça em vão. E aí, a gente entende errado a palavra crer. Se você perguntar para qualquer pessoa, você crê em Deus? A resposta é a mesma. Claro.
Porque o crer em Deus hoje foi reduzido a um reconhecimento mental. Eu acredito que Jesus existiu, ou talvez vive hoje, eu acredito. Milhões fazem oração de arrependimento porque acreditam que Ele existe. Foram tocados emocionalmente numa mensagem que não tem confronto do Evangelho, que não exige arrependimento. E eles simplesmente aceitam Jesus, fazem uma oração de arrependimento, sem deixar o seu estilo de vida, cheio de mundo ainda, entrando no banco do motorista do seu carro, sentando no trono do seu governo, do seu reino pessoal. Eles querem continuar buscando o que o mundo busca e oferece, mas falam que são do reino de Deus, porque a sua mente aceitou Jesus. E agora eles querem ter o benefício dos dois. Vou ter o que o mundo me dá, porque Deus quer que eu viva bem. E vou ter o reino de Deus, porque eu tenho autoridade e eu vou para o céu depois. E continuam vivendo para si mesmos, para satisfação pessoal, confiando na sua falsa salvação intelectual ou emocional. Olha o que Hebreus 5,9 fala sobre crer. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se, está falando de Jesus, que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento. E uma vez aperfeiçoado, esse aperfeiçoado tem um sentido de que ele é o varão que obedece perfeitamente. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que creem. Não, lhe obedece. Só que filtrou, expandiu um pouquinho, né? Somos salvos pela graça mediante a fé. Mas obedece, porque esse aqui colocou aparentemente um outro padrão. Nós temos uma fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O crer é obedecer. Você crê em Deus? Creio. Quais são as suas obras de obediência? Tanto de se purificar como de testemunhar. Quais são? Mostra. A prova da fé de Abraão estava ligada aos seus atos de obediência. Primeiro ele falou para Abraão: sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu, ele saiu, ele abandonou família, amigos e a nação que ele era, que ele tinha. E saiu. Depois ele creu que poderia ter um filho aos 90 anos de idade. Ele creu e teve. E por fim ele sacrificou o seu maior valor, o seu maior tesouro, que foi o filho da promessa, o único filho. Ele obedeceu porque ele creu. E Hebreus 11 diz que ele creu porque ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar ele dos mortos. Então, figurativamente, ele recebeu Isaías dentre os mortos. E ele fez tudo isso porque não tem nada no mundo e nele que significasse mais do que a obediência. Obediência é tudo. Essa é a fé verdadeira. Aqui obedece. Por isso que ele é chamado de Pai de todos nós. Olha João 8,37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Jesus está falando para os religiosos da sua época. Ele diz que eles são descendentes, não filhos. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu falo do que vi na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Aí eles falaram: Abraão é o nosso pai. Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Não adianta ser filho de pastor, neto de pastor, descendente de Abraão. Tem que fazer a obra que Abraão fez. Você já fez a obra que Abraão fez? Você sacrificou o que você tem de maior valor?
Dizer que tem fé não prova que você é salvo. Porque a fé real gera um movimento proativo de obediência. E esse movimento leva à separação, à santidade. Eu vou obedecer. Se eu estou vendo um jogo de futebol e meu coração se desvia, eu vou obedecer e não vou ver mais. O que aconteceu? Santificou. Separou-se. Não existe mais impureza nessa área. O Espírito ganha a abertura para agir na sua vida. Porque não tem mais impureza. Como é que você sabe que alguém é crente? Filho de Deus? Não é pela sua confissão, é por seu fruto. Mateus 7:20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz ou que confessa, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Somente aquele que tem fé e obedece. E no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então ele chama essas obras poderosas, feitas em nome de Jesus, expulsar demônio, realizar muitos milagres e profetizar, em nome de Jesus, como obras iníquas, porque são realizadas por pessoas que não conhecem Ele, mas usam o nome dEle. Quem são essas pessoas? São as pessoas que se aproximam de Jesus por causa dos benefícios que Ele pode dar. Eles aceitaram a salvação, mas eles não buscam conhecer o coração de Deus. Não interessa a vontade de Deus, eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero um benefício. Jesus vai me dar um benefício? E é isso que está sendo pregado. Aceita Jesus. Dá uma chance para Ele, você vai ver a obra que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Você vai prosperar. Ele vai restaurar seu casamento. Vai tirar você das dívidas. Vai te dar cura. E se você der um voto ainda de uma oferta, quanto maior a sua oferta, mais Deus se move na sua direção por causa da grande fé que você vai demonstrar. Nunca os conheci. O que você está fazendo é buscando o que eu posso te dar, para você se dar bem, para poder viver a sua vida impura. Isso daí não tem nada comigo. Isso daí é você com a sua impureza. Não tem nada de conhecimento meu nisso daí. Não te conheço. E esse conheci, no grego, é a palavra gnosko. Tem um sentido de intimidade sexual. Quando a palavra diz que um homem conheceu uma mulher no Novo Testamento, é essa palavrinha. O homem gnosko, a mulher. Eles transaram. Eles conhecem-se intimamente. Jesus fala, eu nunca gnosco você. Eu não te conheço intimamente. Moisés eu gnosco. Israel eu não gnosco. Moisés entrou no reino e viu a minha glória. Israel morreu no deserto. Por causa da sua iniquidade. 1 Coríntios 8,3 diz assim, se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Olha, vai conectando aí. Se alguém ama a Deus, este é gnosco por Deus. Você ama a Deus? Ele te conhece. Intimamente. Deus conhece intimamente aqueles que o amam. Como é que você demonstra esse amor? João 15:9.
Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Ah, tá bom, eu quero permanecer no seu amor. Senhor, como é que eu faço? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Obediência. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Sinto muito. Não dá para conhecer gnosticamente sem a revelação. Não dá para ter a revelação sem a obediência. Não dá para ter a obediência sem o amor. E vice-versa. Então não tem como ter intimidade sem revelação. Você quer ter intimidade? Obedece. Mostra que ama. E ele fala o contrário, João 14, 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Tem tudo a ver com obras. Você ama Deus? Obedece. Não está obedecendo? Mentiroso. Mentiroso. 1 João 2, 3. Desta forma sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. Eu amo a Deus, mas não obedeço. Mentiroso. Mas se alguém obedece a sua palavra, no 5, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O amor perfeito é o quê? É o que obedece perfeitamente. Dessa forma sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Obedecer não é fazer a obra dele somente, é andar como ele andou. Aí levou para o patamar perfeito, para o padrão de Deus. Você não tem que abrir o mar, ou acalmar a tempestade, ou fazer o vento cessar. Você não tem que ressuscitar um morto, ou curar multidões, como ele fez. Você tem que andar como ele andou. Esse padrão, você não consegue. Tem que ser pela graça. Teve uma pessoa, que eu vou dar de exemplo, que teve tudo isso. Foi Judas, o traidor. Ele se aproximou de Jesus no começo do seu ministério, deixou tudo para trás para seguir Jesus, permaneceu com Jesus durante as perseguições, quando Jesus foi bem duro, as pessoas saíram de perto, e ele perguntou para os 12, vocês vão me deixar também? Ele ficou. Ele não saiu de perto de Jesus no meio das perseguições, ele ficou. Ele encarou a perseguição com Jesus. Quando Jesus mandou lá em Lucas 9, 1, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Reunindo os 12. Ele estava lá no meio. E então enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele foi. Ele pregou o reino de Deus, ele curou os enfermos e expulsou os demônios. Mas o seu coração não era puro. Ele não conhecia o Senhor. Andou mais de 3 anos com o Senhor sem conhecê-lo. Não se arrependeu da sua vida egoísta e revelou seu caráter, por exemplo, quando ele estava conversando com os fariseus para trair Jesus, em Mateus 26, 15. Ele disse o seguinte: o que me dareis se eu o entregar a vós? Acordaram com ele 30 moedas de prata. É sério? O cara anda com Jesus, em todo o ministério de Jesus, vê tudo que tem que ver, ouve tudo que tem que ouvir, prega, expulsa demônio, cura enfermo, e aí vê Jesus que abriu mão da sua glória, se fez um bebê vazio de si, foi obediente até a morte de cruz, e na hora de tomar decisão, ele olha para o próprio umbigo e fala: o que eu vou ganhar se eu entregar Jesus para vocês? 30 moedas de prata, tá bom? Tá bom. Em Mateus 26, um pouquinho para frente, no versículo 21, Jesus comendo com eles. Enquanto comiam, ele disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Jesus afirmou: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem
irá, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Então Judas, que o trairia, disse: com certeza não sou eu, Rabi. Mentiroso. Ele tinha fé? Tinha. Tinha autoridade? Tinha. Obedecia? Não. Mentiroso. Em João 12:4 diz que um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Esse pode ser nós. O Judas pode ser você. Pode ser eu. Tenho fé, oro para curar, muitos são curados, expulso o demônio praticamente todo dia, prego o evangelho a hora que precisar. Estou andando com Jesus faz 20 anos. Em algum momento eu quis benefício próprio? Muitas vezes. Em algum momento eu roubei o que era do Senhor para mim? Muitas vezes. Em algum momento eu não falei a verdade? Perdi a conta. Estou olhando para o meu próprio umbigo, falando que eu ando com o Senhor, chamando Ele de Senhor, Senhor, querendo benefício pessoal. Não conheço o Senhor? Não ouço a sua voz? Não caminho intimamente no gnosco? Não conheço? E aí Jesus vem e questiona a gente com uma perguntinha só que ele faz para nos dar vergonha, em Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Que a gente quer fazer. Do mesmo jeito que os israelitas queriam fazer. Os hebreus, eles saíram do Egito, porque eles oraram 430 anos para serem libertos da escravidão. O Senhor fala para Moisés que ouviu o clamor do seu povo e que está enviando Moisés como libertador deles. Então eles estavam esperando a libertação do Egito e Moisés chegou para libertar eles da escravidão. Oba, é isso que a gente quer. O que nós temos que fazer? Vamos participar de uma ceia? Vamos matar um cordeiro e espalhar o sangue dele no batente da porta? Vamos. Mandou fazer isso? É para a gente sair daqui? Oba, é isso que eu quero, então pode contar comigo. Eu estou fazendo isso já. Ótimo, nossa, não morremos. O Senhor matou mesmo esse povo todo aí, os primogênitos, e não matou nenhum de nós? É verdade. Olha só que legal, hein? O que mais a gente tem que fazer? Agora vocês vão pedir as riquezas dos egípcios, seus vizinhos, que eles vão dar para vocês. Ai, que delícia! Vou sair daqui rico ainda, cheio da grana, do ouro, da prata dos egípcios? Sim, estou obedecendo. Vou lá pedir. Ô fulano aí, me dá o que você tem. Fulano aí, me dá o que você tem. O que mais que eu tenho que fazer para ser abençoado? Agora você vai ter que seguir Moisés e ir lá para o Monte Sinai. Ah, então tá, vamos obedecer, vamos sair daqui. Oba, conseguimos, o Senhor nos ouviu, vamos ser libertos, estou saindo daqui. Ele derrotou os egípcios. Aí chegou e o mar estava fechado. E agora? Agora tem um exército atrás. Sério? Não está certo, não está certo, não está certo. Moisés, olha aí o que você fez com a gente, era melhor ter ficado lá. Melhor ficar escravo lá e morrer lá do que morrer aqui pela espada no meio do nada. Eu não quero mais obedecer, não. Eu quero lá a liberdade disso daí, não de volta aquilo ali, eu vou morrer. Aí Moisés vai, ora,
leva uma bronca de Deus, porque ele também fez o que os discípulos fizeram, né? No barco, na tempestade. Ele não pôs o pé no mar, para o mar se abrir, ele foi correndo para Deus, Deus me socorre. Moisés ouviu Deus falando, por quê? Horas a mim, avance. Eu falei para você levar o meu povo para o Monte Sinai, por que você está aí orando para mim diante do mar? Leva o meu povo para o Monte Sinai. É só pisar na água. Não tem fé? Não, vai lá orar para Deus. Aí ele orou, levou uma bronca, voltou, pôs o pé na água, o mar se abriu, para ele obedecer o que Deus já tinha mandado. Aí o povo voltou para a obediência. Oba, agora podemos andar? Deus mandou, né? Então nós vamos obedecer. Vamos lá para o Monte Sinai. Agora não tem mais água, né? Estou obedecendo. Judas. Enquanto está encaixado na minha vontade, eu obedeço. Quando tirei eu da zona de conforto e pede renúncia, eu não quero obedecer mais. Judas. Sabe o que faltou para Judas? Obras? Não faltou obras para Judas. Ele fez obras maiores que todos nós já fizemos aqui. O que faltou para Judas? Obediência. Ele foi um dos apóstolos. Não esses picareta que tem hoje aqui. Ele andou com Jesus. Qual obra que faltou? Obra de obediência. Interna. Antes da externa. Fruto de arrependimento. Onde é que acontece o arrependimento? Dentro. Onde é que a pessoa vê o fruto? Fora. Fruto de arrependimento. O arrependimento vem antes. E depois ele gera um fruto. Em Marcos 8,34, tem um detalhe bem importante nesse texto que a gente sempre fala dele. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Certo? Todo mundo sabe disso, né? Agora olha a sutileza. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Olha o detalhe. Ele não disse, se alguém quiser perder a própria vida, a salvará. Não é se quiser, é se perder. Porque o inferno está cheio de boas intenções. Tem um monte de gente que quer perder a própria vida, mas não abre mão dela. Não tem um movimento proativo de obediência. É só o eu quero. Eu sou de Jesus, eu quero Jesus. E ele falou, se alguém quiser salvar, aqui sim. Você vai salvar a sua vida? Você não vai ter ela pela eternidade, você vai perdê-la. Mas você quer salvar a sua vida? Você não precisa salvar. Você pode só querer. Se você quiser salvar a sua vida, já é suficiente para você perdê-la. Entendeu o problema? Não adianta querer perder a vida. Tem que perder. E não adianta só salvar a vida. Se você só quiser, você já perdeu. Esse é o padrão de Deus. Onde é que você está salvando a sua vida? Onde é que você quer salvar a sua vida? Que você não abre mão. Você está perdendo ela. O Senhor trouxe aqui para falar essa mensagem incômoda, para dizer que nós podemos estar perdendo a nossa vida, sendo enganados pela nossa carne, que não está deixando a gente abrir mão da nossa vida. É abrir mão da vida. Então você faz a sua lista de toda a sua vida interna, externa, com relacionamentos, posses,
Passado, presente, futuro, sentimentos, motivações, pensamentos, tudo na sua vida. Seja, amassa e queima. Perde a vida. Você não só quer, você perde a vida. Porque se alguma dessas coisas você falar, isso aqui eu não vou perder não, perdeu a vida. Porque se você quiser salvar qualquer porcaria que você tem, você perdeu a eternidade. Não brinquem com a oferta que o Pai fez a preço muito alto do seu Filho na cruz, em que Ele destruiu Jesus perfeito, para a gente não ter nada pegado nesse mundo. Não brinquem com o sacrifício perfeito dele, se apegando ao que ele morreu para você se livrar. Por enquanto ele avisa, depois ele te joga no inferno. Não brinca. Teve um cara que fez isso, o jovem rico. Correu até Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, perguntou com paixão: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Rabi. Marcos 10, 19. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E aí? A obra dele é a que confirma a sua fé? Jesus sabia que não era, porque no 21, Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você, uma obra. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Faltou uma obra: perder a sua vida. E tinha uma coisa só que ele não abriu mão: a riqueza. Uma coisa só. Pelo menos a gente tem que reconhecer a sinceridade do rapaz. Ele rejeitou a eternidade. Parabéns. Está melhor do que talvez muitos de nós que aceitam a eternidade, mas está no engano e está mantendo a própria vida. Não faz a obra necessária, a obra interna, e depois não deixa essa obra se manifestar como fruto. Essa é a obra que vai te justificar. Precisa ter obra externa. Precisa. E tem que ser a obra que parte do arrependimento. Então a graça foi te dada para te purificar, para você se purificar. E ela foi te dada para te capacitar a ter uma vida pura e testemunhar. O primeiro passo foi Deus quem deu. Toma a fé, toma o Espírito, toma a graça, toma a palavra, toma o reino, toma a natureza nova, toma a minha identidade, usa o meu nome. Você não conseguia nada disso, ele te deu. Agora está na tua mão, viva. Abandone o mundo e testemunhe para esse mundo perdido. É seu trabalho fazer a renúncia, fazer a crucificação, separar-se e fazer a obra. Interna e externa. Porque vai chegar um momento em que vai cessar a sua obra na graça e ele vai assumir o comando de novo, quando ele voltar. Quando ele voltar, vai acabar tudo que você está fazendo, o mundo vai sumir, o que você construiu vai desaparecer, céu e terra passarão e os elementos serão consumidos pelo fogo. Seu corpo será desfeito, você vai ganhar um corpo glorioso, o pecado vai ser removido da sua vida, e ele vai te dar a glória dele. O começo ele te deu, o fim ele te dá. O começo você pode perder a chance. No meio.
se você simplesmente rejeitar a palavra dele, de se purificar. Então, a partir de agora, se cessa todo o ativismo humano que você faz. Cessa. Se você ora por rito, para de orar. Se você vem para a igreja por rito, para de vir. Se você tem religiosidade falsa, corrige. Se tem alguma coisa na sua vida que ainda tem apego por qualquer coisa, faça o que Abraão fez e tenha a fé dele. Porque não pode ser descendente, tem que ser filho. Em todos os momentos, em todas as atividades, 24 horas por dia, coloque o seu coração em busca do reino de Deus e da sua justiça. E se alguma coisa te ativa a carne, trate da carne. Se não dá para tratar da carne sem cair, sai de perto, exclui da sua vida. Se der, trata da carne até a carne estar crucificada, ela não vai te puxar mais. Você vai dominar aquilo e a carne vai ser permanentemente mantida na cruz para você poder avançar com a luz naquela área. Sempre discernindo a vontade do Senhor em todas as coisas o tempo todo. Conheça o Senhor nas mínimas coisas. Para terminar, eu vou dar um testemunho rápido que eu dei ontem lá no nosso encontro, que envolveu meus cachorros. Os cachorros tomaram banho sexta-feira para vir para cá hoje, estavam brilhando. E a gente cuidando deles, para eles ficarem limpos. Ontem de manhã, a Marjorie saiu e eu deixei eles para fora de casa um pouco. A hora que eu olhei, eles pegaram uma plantinha com aquela terra vegetal que é preta e já viu o estrago, né? E eu tinha um monte de coisa para fazer, tinha que vir aqui para mexer num monte de coisa aqui e não deu. Fiquei indignado. O que eu fiz? Peguei a mangueira. Não dava tempo de lavar eles, então fui lavar o quintal. Cachorro gosta de água? Não. Eles gostam um pouquinho mais, mas na hora que vai lavar o quintal, eles não gostam. Sabe o que o Senhor me falou? Essa sua indignação por causa da impureza dos cachorros é a mesma indignação que eu tenho por causa das suas impurezas. E o que você está fazendo agora de derramar água no lugar que eles vivem foi o que eu fiz com Noé. Porque chega um ponto em que vocês fazem tanta sujeira que eu preciso jogar água para limpar. Enquanto vocês estão só sujinhos de vez em quando, igual os seus cachorros, não precisa jogar água. Dá para levar. Mas chega um ponto que o tsunami precisa entrar. E aí a minha ira é derramada. E essa ira que você está sentindo é para você sentir como um sinal do que eu sinto, por causa da sua impureza. Lavando o quintal. Conheça o Senhor lavando o quintal. Cuidando da plantinha. O tempo todo. Busca isso em primeiro lugar. Ele vai mostrar para você o que Ele quer de você. Se mova nessa direção. Não demore. Não demore em obedecer. Mostre que você ama. Se Ele vê a sua obediência, Ele vai se revelar para você. E a revelação dele vai entrar num círculo virtuoso de purificação constante, para receber mais glória, para receber mais purificação, para receber mais glória o tempo todo, e cada vez tendo testemunho de mais poder, de mais vida. Entra no ciclo virtuoso. Amém? Vamos orar por isso? O Senhor me incomodou quando eu estudei isso aqui, porque eu não queria pregar, porque eu estava vendo o jogo, eu estava achando legal ver o jogo da Copa, e Ele falou, cuidado com o coração. E eu não sou de falar besteira, mas de vez em quando minha carne, como é que é uma bola dessa, que cara ruim. Olha a carne, estou julgando um jogador profissional, com a minha barriga desse tamanho, está se achando. O Senhor falou, cuidado. E aí Ele me deu essa palavra, eu falei, não está certo isso, não pode ser, um negócio desse é muito profundo, é muito sutil, é muito intenso.
Vou meditar melhor. Daí ele me mostrou que ele quer exclusividade. E ele não quer que a gente toque em nada impuro mesmo. Então, oremos.